Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e o programa de hoje está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, eu vou falar sobre moralidade administrativa. No segundo bloco, pergunte ao professor, vou responder dúvidas de todo o Brasil sobre os temas discutidos hoje. E o terceiro bloco, X da questão, nós vamos ver exatamente como esse assunto moralidade administrativa é abordado no exame da OAB. Se perguntarem para você qual a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva, você sabe diferenciar? Não perca a resposta daqui a pouquinho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Não saia daí, daqui a pouco eu volto. Meu Deus, que assunto espetacular do nosso programa de hoje. Nós vamos falar do tema moralidade administrativa. Você sabe, meu querido, que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto o estudo de princípios e normas que disciplinam o exercício da função administrativa. Os princípios e as normas são as 2 espécies dentro do gênero regra jurídica. Os princípios se diferenciam das normas por várias razões diferentes. Uma razão fundamental é que o princípio não disciplina obrigatoriamente uma conduta concreta. O princípio é a condensação de um valor essencial dentro do sistema. Ao passo que a norma disciplina uma conduta específica, tem um conteúdo mais determinado, já o princípio tem um núcleo mais fluido. Muito bem. Os princípios de direito administrativo são dotados da chamada força cogente. Eles são dotados de obrigatoriedade. Todos nós temos o dever de cumprir os princípios do direito administrativo quando exercemos alguma função administrativa. Entre os princípios de direito administrativo, os 5 mais importantes para a prova da OAB são aqueles previstos expressamente no artigo 37 caput, cujas iniciais formam a palavra LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O nosso tema de hoje, moralidade administrativa, se insere, portanto, no contexto dos princípios de direito administrativo expressamente previstos no artigo 37 caput da Constituição Federal. O que é o princípio da moralidade? Bem, o princípio da moralidade obriga a administração pública a observar valores que ultrapassam o simples cumprimento da lei. Não basta para que uma conduta administrativa seja válida que haja observância do comando legal. É importante que sejam também respeitados outros valores que fazem parte dessa noção de moralidade. Portanto, se você pensasse em termos gráficos, nós poderíamos imaginar que a legalidade faz parte de um conjunto e a moralidade administrativa um outro conjunto de valores. Esses 2 conjuntos têm uma área de contato, um ponto de intersecção, e as condutas localizadas nessa área de contato, nesse ponto de intersecção, seriam condutas ao mesmo tempo lícitas, porque conformes à lei, e condutas éticas, porque respeitantes do princípio da moralidade administrativa. Bem, respeitar a moralidade é observar padrões de ética, decoro, lealdade, probidade e boa-fé. Ética, decoro, lealdade, probidade e boa-fé. Cuidado, porque é muito comum cometer um equívoco quando se estuda o princípio da moralidade, que é associar
o princípio jurídico da moralidade administrativa, a ideia de uma moral social. Há quem diga isso, que respeitar a moralidade administrativa é observar os padrões da moral vigentes na sociedade. E não é isso, não. O princípio da moralidade administrativa não tem relação direta com a moral social. Porque a moral social, a noção de certo e de errado, varia de uma pessoa para outra e também varia no decorrer do tempo. Eu não posso obrigar a administração a respeitar a moral social porque cada pessoa tem um conceito diferente do que é certo e do que é errado. Veja, por exemplo, uma hipótese de um evento que desperta muitos posicionamentos distintos quanto à sua moralidade social. Veja o que acontece, por exemplo, nessa passeata conhecida como Parada Gay. Logo que se realiza uma manifestação como essa, você percebe pessoas com opiniões muito diferentes. Alguns são radicalmente contra, acham um absurdo, uma indecência, mas trocariam tudo na vida para estarem ali em cima de um carro alegórico, no lugar daquela pessoa mais fantasiada de todas. Outros não concordam com o evento, mas não são capazes de fazer nenhum ataque, não manifestam publicamente a sua opinião, não fazem nenhum gesto externo de repressão a esse tipo de manifestação. Há um outro grupo para quem essa manifestação é indiferente. Há pessoas que apoiam, mas apoiam de uma forma não ostensiva, não vão lá se manifestar a favor, mas acham que tem que ser manifestada a opinião de cada um, que eles têm direito de se manifestar, e há os apoiadores francos e abertos do movimento. Então, repare que um único evento desperta opiniões distintas sobre estar certo ou errado, sobre ser moral ou imoral. Como que eu posso vincular a conduta da administração a essa noção de moral social, se cada pessoa considera de forma diferente o que é certo e errado? E mais, a noção de moral social varia ao longo do tempo. Uma mesma pessoa pode ter opiniões distintas sobre o que é certo e errado no início da vida e ao final da vida, quando já é mais experiente. Eu costumo em sala de aula dar esse exemplo. Você imagine se um avô nosso, se hoje ele pudesse ser transportado para a época em que ele nasceu, talvez uma pessoa de 70, 80 anos, junto com um banhista em qualquer uma das praias brasileiras de hoje, vamos falar até do sexo masculino, para não parecer nenhum tipo de machismo, você pega um homem de sunga hoje, como qualquer um de nós, frequentando a praia, e você leve para 70, 80 anos atrás. Certamente esse indivíduo seria apedrejado na época em que nasceram os nossos avós. E, no entanto, hoje é normal as pessoas já acharem que não há nenhum problema. A mesma pessoa que acharia um absurdo há décadas atrás, hoje já considera algo mais aceitável. Então não é essa moral social a moral imposta pelo princípio da moralidade administrativa. Por isso que a doutrina diz que a moralidade administrativa tem a ver com a ideia de boas práticas da administração. Respeitar a moralidade administrativa é observar essas regras que decorrem das boas práticas da administração, dos usos e costumes consagrados pelo tempo, ainda que não previstos expressamente na legislação. Portanto, não cometa o erro de achar que a moralidade administrativa é uma vinculação da administração à noção de moral social, porque não é. É apenas uma observância das boas práticas da administração. Bem, na abertura do programa eu fiz uma referência à noção de boa-fé, na acepção objetiva e na acepção subjetiva. A ideia é a seguinte: respeitar a moralidade, eu já comentei com vocês, é cumprir a ética, o decoro, lealdade, probidade e boa-fé. Quando nós falamos especificamente na noção de boa-fé,
há duas acepções possíveis em que o termo pode ser empregado. Há uma boa-fé subjetiva, que é uma boa-fé da intenção, uma boa-fé da vontade, portanto, uma boa-fé interna ao indivíduo. E há a noção de boa-fé objetiva, uma boa-fé concreta que se projeta sobre o comportamento da pessoa, que se projeta nas condutas realizadas pelo indivíduo. Aí fica a dúvida. Qual das duas acepções do termo boa-fé vigora como um dos conteúdos específicos do princípio da moralidade? Interessa a intenção ou o comportamento concreto? Bem, hoje para o moderno direito administrativo o que importa é o cumprimento da boa-fé objetiva. Ou seja, interessa é a conduta, o comportamento, o que o agente fez, e não aquilo que ele tinha intenção de fazer. Você conhece o provérbio de bem-intencionados, o inferno está cheio. Então, não importa o que ele intencionava, não importa o que o agente queria, o que interessa para o direito é a exteriorização da vontade, o comportamento, a conduta, não a boa-fé íntima da pessoa, na intenção, a boa-fé subjetiva, volitiva, mas a boa-fé objetiva, que se projeta na conduta, no comportamento. Bem, dentro da Constituição de 88 existe a previsão de dois instrumentos processuais para a proteção da moralidade administrativa. De um lado, a ação popular, de outro lado, a ação de improbidade administrativa. Esses dois mecanismos processuais de observância ou de proteção do princípio da moralidade são dois mecanismos que têm muitas diferenças entre si. A mais importante dessas diferenças está na legitimidade ativa. Lembre, a ação popular só pode ser proposta pelo cidadão. E cidadão é uma pessoa física, no gozo de direitos políticos. Cidadão é o eleitor. Nunca uma ação popular pode ser proposta por pessoa jurídica. Olha a diferença para uma ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade só pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Quer dizer, nunca por uma pessoa física. Então, meu querido, você guarde assim. A ação popular só pode ser proposta por pessoa física. A ação de improbidade, nunca por uma pessoa física. Bem, sobre a moralidade administrativa, antes de eu aprofundar um pouquinho na análise da improbidade, é interessante que você saiba que há um exemplo clássico apresentado pela doutrina, um exemplo clássico de descumprimento do princípio da moralidade, que é a nomeação de parentes para cargos em comissão. Cargos em comissão é um nome técnico para aquilo que nós conhecemos popularmente como cargos de confiança. São aqueles cargos ou funções providos por nomeação política. Não são dependentes de prévia realização de concurso, mas apenas por meio da indicação de alguém sem concurso, o cargo pode ser preenchido e a função desempenhada. Bem, a doutrina diz que a nomeação de parente para cargo de confiança viola o princípio da moralidade. Ainda que possa ter algum caso em que o parente é nomeado porque reúne as melhores condições técnicas para o desempenho daquela função, faz parte da experiência na administração pública saber que se um caso de nomeação de parente se dá pela real condição técnica de capacidade revelada pelo parente, outros 9.999 casos a indicação do parente não é por nenhuma outra razão, a não ser pelo fato de ele ser parente mesmo e fazendo o chamado trem da alegria. Lembra do trem da alegria? Paula Marques, Juninho Bill, a outra eu esqueci, tal. Tinha He-Man, pois é, nomeação de parente para cargo de confiança, é o trem da alegria. E a doutrina sempre disse, não pode, porque isso viola o princípio da moralidade. Acontece que, como raramente
Existiam leis no Brasil proibindo a nomeação de parentes para cargos de confiança. A doutrina apontava a violação dessa regra de moralidade, mas os parentes continuavam sendo nomeados para cargos de confiança. Por isso que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante disciplinando esse assunto, que é a súmula vinculante de número 13. A súmula vinculante 13 ficou conhecida como súmula anti-nepotismo. Nepotismo é o nome que se dá para a prática de nomeação de parentes para cargos de confiança. E a súmula vinculante 13 proíbe a nomeação de parentes para cargos de confiança. Bem, diz a súmula vinculante 13 que a nomeação de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro e colateral até o 3º grau viola a Constituição. Para cargos e funções de confiança, viola a Constituição. Essa súmula vinculante 13 não se aplica aos primos. Por que a súmula vinculante 13 não se aplica aos primos? Porque os primos são colaterais além do 3º grau. Então, é isso. Como os primos estão além do 3º grau, a nomeação de primos não é proibida pela súmula vinculante 13. Então, primo pode. Aliás, gente, primo pode um monte de coisa, né? Então, primo pode. Muitas pessoas se perguntam, mas Maza, por que os primos ficaram de fora? Eu tenho uma explicação, é porque nós no Brasil temos muitos primos. Nós, brasileiros, damos muita cria. Eu, por exemplo, lá em Guarulhos, terra natal, terra onde eu nasci, tenho mais de 600 primos, só pensando em primos diretos. Praticamente uma família de preá, de porquinho da Índia. Então, como nós, brasileiros, temos muitos primos, ficou claro que se a súmula proibisse a nomeação de primos, a proibição seria abrangente demais. Então, os primos ficaram de fora. Bom que você saiba que uma orientação jurisprudencial do próprio STF, que foi o tribunal autor da súmula vinculante, considera que também a súmula vinculante 13 não é aplicável aos agentes políticos do Poder Executivo. Então, a proibição vale para o Legislativo, vale para o Judiciário, mas não se aplica ao Poder Executivo. Pensando em termos de exemplos, um senador da República, membro do Legislativo, não pode nomear a esposa como chefe de gabinete no Senado. Um desembargador é do Poder Judiciário, não pode nomear a mulher para um cargo de confiança. A súmula proíbe. Agora, o presidente da República pode nomear a mulher para ministra de Estado. Isso daí não está proibido, segundo a orientação jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal, funcionando como uma espécie de interpretação autêntica, já que a súmula já é de autoria do STF. Bem, sobre a súmula vinculante 13, essas são as considerações fundamentais. Vou falar um pouquinho sobre improbidade administrativa. A improbidade administrativa vem regulada em uma lei, que é a Lei Federal 8429 de 1992. A Lei 8429 de 1992 é a chamada LIA, Lei de Improbidade Administrativa. É uma lei muito aplaudida pela doutrina porque ela dá um conteúdo concreto ao princípio da moralidade. O princípio da moralidade sempre padeceu de um problema envolvendo um conteúdo muito vago. Realmente sempre foi muito difícil você apontar condutas que descumpriam o princípio da moralidade, já que a ideia de moralidade é uma ideia muito abstrata. Daí veio a Lei 8429, dando um alcance prático para a moralidade administrativa. E é uma lei que cai muito na prova da OAB. Algumas considerações importantes sobre essa lei é legal que você conheça. Primeira observação importante, não é correto dizer que a ação de improbidade é uma ação civil pública. Logo que a lei de improbidade administrativa foi promulgada,
os autores diziam que se tratava de um tipo de ação civil pública. Era comum até dizer ação civil pública por improbidade administrativa. Hoje, isso não é apropriado para concursos públicos e provas da OAB. Por quê? Porque se eu considero que a ação de improbidade é uma modalidade de ação civil pública, eu tenho que admitir uma aplicação direta das regras da lei da ação civil pública para o contexto da improbidade, o que não acontece. Por isso, é mais seguro você pensar na improbidade como uma ação autônoma, que tem muitos pontos de contato com a ação civil pública, mas que não observa uma identidade no regime jurídico com as ações civis públicas. Bem, a lei de improbidade administrativa tem vários aspectos importantes. O primeiro aspecto importante diz respeito à sua natureza. Há muitos pronunciamentos jurisprudenciais no sentido de que a lei de improbidade administrativa é uma lei de natureza cível. Quando se diz que uma lei é de natureza cível, é para afastar a natureza criminal. É como dizer que a lei de improbidade não tem natureza de lei de direito penal. E é verdade, a lei de improbidade não tipifica crimes. Há algumas condutas que também são tipificadas como crimes, mas não por força da lei de improbidade. Como a lei de improbidade administrativa não tipifica crimes, os seus tipos são abertos. Ou seja, as condutas descritas como improbidade administrativa na lei 8429 são condutas descritas em um rol aberto. São condutas descritas exemplificativamente. Por isso, nada impede que um juiz puna por improbidade administrativa alguém que praticou uma conduta que não está ali prevista expressamente na lei 8429. Porque se os tipos não são fechados, é possível aplicar por analogia os preceitos da 8429. As penas da lei de improbidade têm uma direta conexão com essa natureza não criminal. Tanto que as penas da lei de improbidade, nenhuma delas é restritiva de liberdade, como ocorre nas punições de direito penal. As penas da lei de improbidade são devolução de bens, restituição de valores, perda do cargo, multa civil, suspensão dos direitos políticos, não há cassação de direitos políticos na lei de improbidade, suspensão de direitos políticos e também suspensão do direito de contratar com a administração pública. Suspensão do direito de contratar com a administração pública. Bem, a ação de improbidade pode ser proposta, como eu disse, só pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Pessoa jurídica interessada é aquela que sofreu os efeitos da improbidade administrativa. Mas a intervenção do Ministério Público é obrigatória. Por isso, se a ação de improbidade for proposta pela pessoa jurídica interessada, o Ministério Público intervém obrigatoriamente. O prazo para a propositura da ação de improbidade é o tema-chave na Lei 8429, o que mais cai na OAB. O prazo é de 5 anos, como praticamente todos os prazos de tributário administrativo. Já te dei essa dica. Perguntou prazo na sua prova de tributário administrativo, você não sabe a resposta, chuta nos 5 anos que você não erra. Esse é só mais um entre centenas e centenas de prazos quinquenais na legislação tributária administrativa recente no Brasil. Perguntou prazo na sua prova, tributário administrativo, não sabe a resposta, chuta nos 5 anos que você não erra. No último exame da OAB, exame 2011.1, eu dei essa dica pelo Twitter. Você sabe que eu tenho uma atuação muito forte no Twitter. No Twitter eu sou @professormaza, mais de 110 mil seguidores no Brasil. E eu dei essa dica no Twitter. Eu falei, gente, chuta no prazo de 5 anos. E no 2011.1, a prova perguntou qual era o prazo para a administração anular os seus atos eivados de vício de legalidade, e o gabarito apontou 5 anos, e muita gente, talvez até você, tenha acertado essa questão porque utilizou a minha dica de chute. Cuidado que o prazo é de 5 anos, mas o prazo é contado do encerramento do mandato.
não é contado da prática do ato de improbidade. 5 anos contados da data do encerramento do mandato. Bem, os atos de improbidade estão divididos em 3 categorias. Artigo 9º, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito do agente. São os atos de maior gravidade porque o agente tem um aumento patrimonial. Artigo 10, atos de improbidade que causam lesão financeira ao erário. O agente não enriquece, mas o poder público tem uma diminuição patrimonial. E a terceira categoria, mais importante, artigo 11, atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Aí nós temos condutas em que o agente não enriquece, o poder público não tem diminuição patrimonial, mas eu descumpri um princípio. Esse rol do artigo 11 é o mais importante para a prova, porque ele é a demonstração concreta de que, para a caracterização de um ato de improbidade, não é necessária a lesão financeira ao erário. É isso mesmo, erário é patrimônio público. Eu posso ter improbidade sem que ocorra lesão ao patrimônio público. Por que isso é importante? Porque as pessoas confundem. Nós nos acostumamos a associar a improbidade com corrupção, com desvio de verba. Claro que corrupção e desvio de verba são improbidade, mas eu não posso vincular obrigatoriamente essas duas ideias, porque senão o artigo 11 não tem explicação. Então, pode existir ato de improbidade sem que ocorra lesão financeira ao erário. Não saia daí, eu volto em instantes com o segundo bloco, eu volto com o Pergunte ao Professor, respondendo 5 questões enviadas pelos nossos telespectadores sobre o tema moralidade administrativa. Você não é louco de trocar de canal. Não abandona o Mazinha, não. Até lá. Voltamos, meus queridos, para o segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, nós respondemos a perguntas enviadas pelos telespectadores de todo o Brasil. A produção vai colocar um endereço de e-mail em que você pode mandar a sua pergunta, o seu teste. Basta você mandar o seu e-mail para provafinal@aesapar.com. provafinal@aesapar.com. A Exapar se escreve AESAPAR.com. E aí, no próximo programa, a pergunta que eu respondo aqui no segundo bloco será a sua pergunta. Como sempre, produção, nós temos 5 perguntas para o tio Mazinha. Deixa cair, produção, imagem na tela para o Mazinha. Professor Maza, a lei de improbidade administrativa é aplicável aos políticos? Então, temos um problema aí. Por que nós temos um problema aí? Pelo seguinte, existe um entendimento jurisprudencial que vem caindo muito em provas do exame de ordem, que é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, há um risco com a lei de improbidade administrativa, há um risco de dupla punição sobre os agentes políticos. Por quê? Porque já existe no Brasil uma lei específica para punir certas categorias de políticos pela prática de alguns crimes chamados de crimes de responsabilidade. E as penas aplicáveis pela prática dos crimes de responsabilidade têm alguma semelhança com as punições previstas na Lei 8429. Então, diz o STF, para evitar um bis in idem, uma dupla punição, quando o agente político for punível pela lei dos crimes de responsabilidade, se ele praticar uma conduta que também está prevista na lei de improbidade administrativa, aí a lei não se aplica àquela conduta. Fica valendo a pena específica, a pena da lei dos crimes de responsabilidade. Mas cuidado, porque isso não significa uma exclusão de plano da incidência da Lei 8429 sobre os políticos. Bem que eles queriam, mas não é isso que significa. Não quer dizer que presidente, governador, prefeito, senadores, deputados, vereadores não se sujeitem à lei de improbidade.
Eles estão sujeitos. Mas, quando lhes for aplicável a lei dos crimes de responsabilidade e aquela conduta de improbidade da qual o agente político está sendo acusado também tiver previsão na lei dos crimes de responsabilidade, aí a lei específica prevalece, que é a lei dos crimes de responsabilidade, e somente para a punição dessa conduta, a 8429 não se aplica. Legal que você saiba, por fim, quais são esses agentes que não se sujeitam à lei de improbidade quando a mesma conduta for tipificada na lei dos crimes de responsabilidade. Esses agentes públicos são o presidente da República, os ministros de Estado, ministros do STF, presidente da República, ministros de Estado, ministros do STF, procurador-geral da República, governador e secretários estaduais. Então, para essas 6 categorias, se a conduta já tiver prevista, tá? estiver prevista na lei dos crimes de responsabilidade, aí não pode ter dupla punição, aí não se aplica a lei 8429. Ok? Produção, segunda pergunta de hoje. Deixa cair na tela pro Mazinha. Professor Maza, qual que é o prazo para propor a ação de improbidade administrativa? Não esqueça, meu querido, que o prazo para a propositura da ação de improbidade administrativa é o prazo geral de tributário administrativo, o prazo de 5 anos. Eu já te disse no primeiro bloco, há um esforço do legislador brasileiro nas últimas décadas de quinquenização dos prazos tributários e administrativos. E aí reside uma das mais poderosas dicas de chute para o exame de ordem para concursos públicos. Perguntou prazo para você, não sabe a resposta? Chuta nos 5 anos que você não erra. Ah, mas eu não quero acertar no chute a questão. Eu quero acertar sabendo. Ih, não seja tonto. Na OAB e no concurso vale a mesma coisa que você acerta no chute ou sabendo, 1 ponto cada uma. O que interessa é acertar. E a dica de chute serve para isso. Tá bom? Aliás, eu disse que valem a mesma coisa e nem é verdade. Tem muito mais valor o que você acerta no chute. Porque pensa bem, quando você estuda um assunto, ele cai na prova e você acerta, que mérito que você tem? Nenhum. Você não fez mais do que a sua obrigação. Legal é acertar sem saber nada. Dá aquela sensação de roubadinha, chupa examinador, é mais interessante, tá? Então, usa essa dica de chute que você não erra mais. Chuta nos 5 anos. Mas pelo amor de Deus, só vale para tributário e administrativo. Eu não quero ver ninguém na porta do exame de ordem falando assim, ai, Maza, eu chutei no prazo da apelação, prazo de 5 anos, porque você mandou. Você é burro. No processo civil, vai chutar 5 anos, você é louco? Só vale para o tributário e para o administrativo. Então, chuta no prazo de 5 anos em tributário administrativo, que você não erra. Tudo bem? Ah, na lei de improbidade, o prazo conta do encerramento do mandato. Produção, que? Terceira questão, na tela, deixa cair pro Mazinha. Professor Maza, é certo falar que a ação de improbidade administrativa é um tipo de ação pública? Então, cuidado com isso. Lembra que eu comentei? No início dos primeiros meses após a promulgação da Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade, era comum dizer isso, que a ação de improbidade seria um tipo de ação pública ou ação civil pública, tá? Era um jeito de tentar enquadrar essa nova ação entre as categorias já existentes. No entanto, as diferenças de regime jurídico são diferenças muito visíveis entre a ação de improbidade e a ação civil pública. A mais notável diferença está quanto à legitimidade ativa. O rol dos legitimados para a propositura de uma ação civil pública é muito mais amplo do que o rol de legitimados para a propositura de uma ação de improbidade. Para entrar com a ação de improbidade, só existem 2 pessoas habilitadas, que é o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada.
Ora, ação civil pública pode ser proposta por dezenas de legitimados. Então, não dá para dizer que é um tipo de ação civil pública ou ação pública sob pena de atrair o rol de legitimados para o âmbito da improbidade administrativa, que tecnicamente não é a solução mais adequada. Chame de ação de improbidade administrativa que você não erra. Falou ação civil pública de improbidade, já está correndo risco. Produção, que? Quarta questão, na tela, pro Mazinha. Professor Maza, se um agente público recebe um presentinho de alguém dentro de uma repartição pública, isso pode ser considerado uma improbidade administrativa? Bela pergunta, hein, Messi? Essa pergunta foi legal. Se um agente público recebe um presentinho, uma lembrancinha, a sogra da minha mulher, que é de Portugal, diria um potatito, uma coisinha assim besta, um agradinho, um mimo, dentro da repartição pública. Pode caracterizar a improbidade? Cuidado com esse assunto. Saiba que o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa afirma que qualquer coisa que for recebida pelo agente público dentro da repartição e entregue por alguém que tem interesse no serviço prestado na repartição, pode caracterizar improbidade dentro da categoria mais severa dos atos de improbidade, que é a categoria dos atos do artigo 9º, atos de improbidade que importam o enriquecimento ilícito do agente. Então, o melhor comportamento possível é não aceitar nada dentro da repartição pública. Por maior bobagem que possa parecer, é melhor não aceitar nada. Mesmo uma coisa pequena assim, um chocolate, flores, não aceite nada para não correr risco de alguém entender aquele comportamento como um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito do agente. É bem verdade que nós não podemos igualar situações tão díspares quanto receber uma fortuna na conta corrente para deixar de prender um indivíduo em flagrante e o outro que apenas aceitou ali um pequeno bombom como um agrado de uma velhinha simpática na repartição pública. Mas as coisas no Brasil são tão complicadas, né? Melhor não correr risco, porque de repente pega algum chefe intransigente, pega alguém que não gosta da forma como você atua na repartição pública, algum promotor mais exagerado, e alguém pode entender que isso caracteriza improbidade. Base legal existe para a caracterização da improbidade, tá? Melhor não aceitar, melhor ser mal educado, fala assim, sai daqui com esse troço, tá? Melhor ser mal educado para não correr risco nenhum, tudo bem? Ou, não é para ser mal educado não, tá? É só para não correr o risco de sofrer um aborrecimento grande com a ação de improbidade. Produção, última pergunta, depois da pergunta do Messi. Última pergunta, deixa cair na tela pro Mazinha. Professor Maza, a pessoa jurídica pode propor ação popular? Não. Ação popular só pode ser proposta pelo cidadão, é o que diz a Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Cidadão é pessoa física. Não existe pessoa jurídica cidadã. E mais, não basta ser pessoa física. Cidadão é uma pessoa física no gozo dos direitos políticos. Quer dizer, é a pessoa física dotada das capacidades eleitorais ativa e passiva, capacidade de votar e de ser votado. Portanto, só pessoa física. Bem, aproveito a oportunidade para fazer algumas últimas considerações nesse segundo bloco. Nós costumamos falar dentro do contexto da improbidade administrativa em sujeito ativo da improbidade e sujeito passivo da improbidade. Sujeito ativo da improbidade é quem pode praticar a improbidade administrativa. Sujeito passivo é quem pode ser vítima de improbidade. Bem, quem que pode praticar improbidade administrativa? Quem pode ser processado por conduta de improbidade?
Bem, de acordo com o que estabelecem os artigos 1º e 2º da Lei 8429, um ato de improbidade só pode ser praticado por um agente público, entre todas as categorias de agentes públicos possíveis. Um agente político, um servidor estatutário, um empregado seletista, um contratado temporário, um requisitado de serviço, um ocupante de cargo em comissão. E diz a Lei 8429 que o ato de improbidade pode ser praticado por qualquer agente político, ainda que sua vinculação seja temporária e sem remuneração. Ou seja, ele pode trabalhar de graça e não fazer parte dos quadros permanentes da administração. Mesmo assim, se ele realizar uma conduta de improbidade, ele pode ser punido. Para exemplificar, pense no caso de um mesário. Mesário é o azarado que é convocado para trabalhar nas eleições. O mesário tem uma vinculação temporária, transitória e sem remuneração com o serviço público. Ele exerce as funções durante aquele dia da eleição, no dia seguinte ele não tem mais vinculação nenhuma. Só que se no dia da eleição, enquanto ele está no exercício da função, ele pratica um ato de improbidade, ele pode ser punido. Cuidado! Além dos agentes públicos, também podem ser punidos por improbidade administrativa particulares que não sejam agentes, desde que em concurso com um agente público. Ou seja, atuando junto com um agente público. Então, você tem que raciocinar assim. Particular, isoladamente, nunca pratica improbidade. Mas ele pode praticar improbidade se atuar em concurso, junto com um agente público. Se sujeita também às penas de improbidade o particular que se beneficiou do ato de improbidade. Então, se o desvio de verbas foi feito em favor de um particular, esse particular pode ser processado por improbidade, porque estava ali em concurso com a atuação de um agente público. Então, sujeito ativo de improbidade é isso, é um agente público, mesmo que com vinculação temporária ou sem remuneração, ou ainda um particular em concurso com agente público ou que tenha se beneficiado do ato de improbidade. Já nós falamos em sujeito passivo do ato de improbidade para nos referirmos a quem é vítima da improbidade. Bem, pode ser vítima de improbidade qualquer pessoa governamental. Então, pode ser vítima de improbidade administrativa uma pessoa federativa, União, Estado, Distrito Federal, Município, pessoas da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. E podem ser vítimas de improbidade também pessoas que recebam benefícios públicos. Ainda que o Estado não detenha a maioria do capital votante, se receber algum dinheiro, algum incentivo, alguma verba pública, é possível sofrer ato de improbidade, ser vítima de ato de improbidade. Mas, nesse caso, a sanção patrimonial será restrita, à repercussão que a improbidade causou na verba pública que foi repassada. Então, por exemplo, se a União repassou 100 mil reais para uma ONG e a ONG foi vítima de um desvio de verba lá de 300 mil reais, a sanção patrimonial de improbidade estará reduzida aos 100 mil reais, que são o dinheiro público repassado para a ONG. Os outros 200 mil reais escapam do interesse da lei de improbidade, porque não são dinheiro público. Meus queridos, não saiam daí, nós teremos ainda o bloco mais importante do programa de hoje, o X da questão. No X da questão, nós vamos analisar como esse tema, moralidade administrativa, cai na sua prova. Você não é louco de trocar de canal. Daqui a pouquinho eu volto. Não abandona uma asinha, não. Até daqui a pouco. Aí eu te pergunto, o que adianta saber teoria e errar o teste na hora da prova? Conhecimento inútil. Por isso que é preciso treinar essa habilidade de responder
questões de múltipla escolha. E por essa razão que nós temos este terceiro e mais importante bloco do programa, que é o X da questão. Você sabe que você pode mandar o seu teste do exame de ordem aqui para nós pelo e-mail provafinal@exapar.com, provafinal@aexapar.com, ou então você pode pelo Twitter, no Twitter eu sou @professor Maza, você pode me mandar o teste, eu sempre faço revisões pelo Twitter, dou muitas dicas de tributário administrativo, você pode me seguir lá no Twitter e aí você me encaminha a questão que eu passo aqui para a produção do programa. Hoje nós temos 2 testes do Exame Nacional da OAB. Atenção, produção. Primeiro teste, que? Deixa cair na tela. OAB. No município de Guarulhos, então a produção vasculhou até achar um teste falando da minha terra natal. O prefeito, a pretexto de construir uma creche para crianças carentes, desapropriou a casa de um desafeto político, como punição por denúncias que este último levou à imprensa local. Diante disso, é correto afirmar-se que... Vamos para as alternativas, produção. Trata-se de caso típico de transdestinação, vício que provoca a nulidade do decreto expropriatório. B. Sendo o decreto expropriatório ato de competência exclusiva do chefe do executivo, não cabe ao judiciário conhecer de eventual ilegalidade. C. Mesmo sendo comprovado o desvio de finalidade, se o ato realmente for conforme ao interesse público, torna-se possível a convalidação judicial. E D. A situação descrita pode ser solucionada mediante a aplicação da teoria do risco administrativo. E aí, meu querido, já sabe qual é a alternativa correta, qual é o X da questão? O X da questão é a letra... O X da questão é a letra A. Esse é um caso clássico de transdestinação e, portanto, de improbidade administrativa. Lembra que eu disse? Violação de qualquer princípio do direito administrativo caracteriza ato de improbidade que atenta contra princípios da administração. E o desvio de finalidade, a transdestinação, é um exemplo de violação de princípio, viola o princípio da finalidade, e, portanto, um exemplo de ato de improbidade administrativa. O que é desvio de finalidade ou transdestinação? Musiquinha, porque hoje estava sem musiquinha, produção. Musiquinha. Desvio de finalidade ou transdestinação anulam o ato se a gente que o praticou usa os poderes do cargo em benefício pessoal. Esse final está muito ruim, gente. É porque, só para variar, a letra não encaixa na melodia e aí ficou tudo encavalado, ficou assim, em benefício pessoal, mas a ideia você pegou, né? Desvio de finalidade ou transdestinação é o defeito que anula o ato quando praticado visando interesse alheio ao interesse público. Bem, o que foi descrito no enunciado? Foi descrita uma situação em que um prefeito baixou um decreto expropriatório, iniciou uma desapropriação, alegando que iria fazer uma creche, mas todo mundo ficou sabendo que o objetivo era a perseguição de um inimigo político. Eu uso uma competência minha, visando o interesse próprio. Isso caracteriza transdestinação, caracteriza desvio de finalidade, o ato é nulo, é caso de violação do artigo 11 da Lei 97, da Lei 8429, é caso de improbidade administrativa. Tudo bem, vamos ver o erro das outras alternativas, produção? Temos um tempinho, vale a pena ver o erro das outras, então tá certa a letra A. Trata-se de transdestinação, visto que provoca a nulidade do decreto. Vamos ver o erro das outras. B. Sendo o decreto expropriatório o ato de competência exclusiva do chefe do executivo, não cabe ao judiciário conhecer de eventual ilegalidade. Não existe isso. O poder judiciário tem ampla competência para realizar a sindicabilidade. Sindicabilidade é controle, né? A sindicabilidade, o controle sobre as atividades da administração. Letra C. Mesmo sendo comprovado o desvio de finalidade, se o ato realmente for conforme ao interesse público, torna-se possível sua convalidação. Está errado isso. Não existe hipótese de desvio de finalidade que possa ser conforme ao interesse público. Não há convalidação para defeitos de finalidade. Errada a letra C e letra D.
A situação descrita pode ser solucionada mediante aplicação da teoria do risco. Teoria do risco não tem nada a ver com isso. Teoria do risco é responsabilidade do Estado. Produção, última questão. Vamos lá, mais uma. Deixa cair. Na tela. OAB. Na relação moderna entre administração e administrado, não se admite mais. Letra A. Interpretação da lei pelo administrador, fundada nos princípios constitucionais. B. Possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo. C. Que o administrador possa atuar tendo por fundamento direto apenas as normas da Constituição. E D. A ideia da supremacia absoluta do interesse público sobre o interesse privado. A ideia da supremacia absoluta do interesse público sobre o interesse privado. E aí? Sabe qual é a alternativa certa? Qual é o X da questão? O X da questão é a alternativa D de dado. Vamos ver por quê? Diz lá a letra D. Na moderna relação entre administração e administrado, não se admite mais a ideia de supremacia absoluta do interesse público sobre o interesse privado. É verdade. Os interesses da coletividade são mais importantes que os interesses individuais. Mas essa maior importância não se traduz em uma supremacia absoluta. Porque a própria legislação já prevê casos em que ocorre uma flexibilização dessa supremacia, hipóteses até em que prevalece o interesse privado sobre o interesse patrimonial do Estado como pessoa jurídica. Então, a alternativa certa é a D de dado. Não se admite mais supremacia absoluta. Vamos ver o erro das outras? Letra A. Interpretação da lei, fundada nos princípios constitucionais. Isso, claro que é admitido, isso é até um imperativo. Eu tenho que sempre realizar a hermenêutica legislativa, o estudo do sentido da lei à luz do que estabelece a Constituição Federal. Vamos ver o erro da B. B de bola. Não se admite a possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo. Isso é possível se houver alguma violação de dispositivo legal ou de princípio. O judiciário pode realizar o controle do ato administrativo. Letra C. Não se admite mais que o administrador possa atuar tendo por fundamento direto apenas as normas da Constituição. Isso é possível, sim. Nós temos uma série de atividades da administração pública que encontram fundamento direto no texto constitucional. Nós chamamos essas atividades de atos políticos ou atos de governo, que extraem a competência diretamente do texto constitucional. Isso tem como grandes exemplos de atos políticos ou de governo a declaração de guerra, a sanção ou veto de um projeto de lei pelo presidente, a intervenção federal nos estados. São comportamentos expressamente disciplinados pela Constituição, sem a intermediação de uma lei. Portanto, no X da questão de hoje, ficamos com as letras A na primeira questão e D na segunda questão. Meus queridos, é isso. Eu espero que vocês encaminhem suas dúvidas, encaminhem seus testes aqui para o nosso programa, provafinal@aexapar.com, e no próximo programa essa nossa interação será a maior, terei oportunidade de responder às indagações que você nos mandou. Não deixe de me seguir no Twitter eu sou @professor Maza, acompanhe minhas revisões de tributário administrativo que eu faço gratuitamente e toda semana para te ajudar na sua prova. E você já sabe, estudar para o exame de ordem no conforto da sua casa e pela TV é só aqui, só no nosso programa Prova Final e só neste canal que é a TV Justiça. Foi um grande prazer participar de mais um programa. Um forte abraço do Mazinha para você e até a próxima. Valeu! Tchau!